O primeiro passo dessa receita vai ser colocar aqui nessa vasilha, eu tenho aqui 50 ml de água morna. Tenho aqui 4,5 gramas de fermento para pão. Eu vou fazer como a gente faz quando quer dissolver gelatina, fazer um chuveirinho. E agora a gente deixa aqui essa misturinha de água com fermento quietinha para ela ter a primeira ação, ou seja, o fermento ficar ativo com a água antes da gente adicionar a farinha e os outros ingredientes. Então, já eu volto. Agora que o fermento já se dissolveu por completo na água, nós podemos colocar os outros ingredientes da massa. Só que antes eu fiquei aqui pensando, vocês devem estar se questionando, mas Jesus, como é que eu vou fazer para pesar meia grama se normalmente as balanças não pesam meia grama? É o seguinte, gente, o pacotinho de fermento que eu compro, ele tem 4,5 gramas. Então, se você colocar um pouquinho a mais, não vai ter problema nenhum. Se por acaso você comprar um pacotinho que tenha 10 gramas, use metade do pacotinho. Se eu não me engano, no Brasil, aqueles tabletinhos que a gente compra, aquele fermento sem ser o liofilizado, fermento fresco, se eu não me engano, são 30 gramas que pesa um tabletinho daquele. Mas se for isso, no caso, aí você divide e pega 1/6 do quadradinho que você cortar o seu tabletinho. Agora o nosso fermento com água, eu vou adicionar 1 colher de chá de sal grosso. E eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aos pouquinhos, tipo metade, e vou dar já aqui uma boa misturada. E aqui eu tenho 170 ml de água, não precisa ser morna, temperatura ambiente, que eu vou ficar alternando um pouco de água e um pouco de farinha. Às vezes você precisa adicionar um pouco mais de água ou um pouco mais de farinha, dependendo. Às vezes a farinha absorve muito mais a água e não fica no ponto, mas eu vou mostrar para vocês. Gente, eu precisei usar mais 1/4 de xícara de farinha para que a massa ficasse assim, ó. Ela tem que soltar da sua mão até você conseguir fazer uma bola. Agora ela vai ficar aqui quietinha. Eu vou pegar uma touquinha própria para alimento. Vou fechar e vou colocar dentro do meu forno desligado para que a massa possa crescer por aproximadamente 1 hora. Então, daqui a 1 hora a gente volta. Após 1 hora, olha como é que a minha massa cresceu. Está linda. Então agora eu vou pegar um tabuleiro. E aqui, então, nesse tabuleiro, eu vou colocar 3 medidas dessa, que é 1 colher de sopa de azeite. Use um bom azeite, porque a sua focaccia vai ficar super aromatizada. Mas cabe a você decidir qual gordura que você vai usar. Normalmente a gente usaria ou um papel ou um pincel, mas a minha dica é a seguinte: use as mãos para espalhar, porque assim quando você pegar a massa não vai grudar na sua mão. Então, aqui ó, vou espalhar o azeite aqui todo no fundo. Gosto até de colocar um pouquinho nas laterais também. E então a gente pega a massa
Ela é bem mole mesmo, viu, gente? E deixa ela delicadamente ir caindo aqui. Aí agora eu vou dar uma sujadinha nessa outra mão. A gente vai puxando a massa delicadamente. Massa bem elástica, bem molinha, e procure trabalhar delicadamente com ela para que ela não perca justamente essa textura de ser fofinha, porque ela está cheia de bolhas do fermento. Olha só, ela vai escorregar para cá que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou arrumar ela de novo para cá. Eu vou levar novamente para o forno desligado por 20 ou 30 minutos para ela dar uma segunda fermentação. Então, daqui a pouco eu volto. Após meia hora, olha só que belezura. A minha massa, deixa eu chegar lá para cá, cresceu e tomou conta do meu tabuleiro, ainda bem. E agora então é hora de colocar os acompanhamentos, porque eu comentei que era uma focaccia com tomate, alho e alecrim. Eu vou usar tomate cereja. Eu adoro tomate cereja. Para mim é o melhor tomate que tem. Ele é docinho, inclusive do jeitinho que os meus estão aqui ainda no cabinho. Eles estão iguaizinhos aos tomates cereja que eu fiz assados no forno. Eles são ótimos para decoração ou então como acompanhamento. E eu vou também usar do jeito que eles estão para decorar a minha focaccia. Eu tenho aqui 250 gramas de tomate, contando também os cabinhos. Vou colocar aqui e vou dar, agora sim, vou dar uma pressionada para o tomate poder entrar na massa. Ai, que lindo! Vou usar alho. Eu tenho 4 dentes de alho que eu fatiei e cortei em tirinhas. Se você não for muito fã de alho, ou você diminui ou você não usa. É a gosto. Aqui em casa a gente é louco por alho, então a gente usa bastante. Principalmente porque ele faz muito bem para a saúde, ele é um antibiótico natural. E o outro ingrediente que eu vou usar será o alecrim. Vou colocar também mais um pouco de sal agora por cima, que é a gosto. Como eu quero que a parte de cima também fique com um pouquinho de azeite, eu vou colocar um fio generoso, agora por cima só mesmo para os tomates e essa parte da massa que está em cima receba. E agora, olhem que coisa mais linda, esta belezura vai para o forno, aguardem. Após 40 minutos a 170 graus aqui no meu forno elétrico, aqui está a minha bela focaccia.